Vamos lá, eu trouxe uma palavra para vocês hoje. Espero que eu possa falar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde. Amém? Bom, eu queria que os irmãos abrissem a palavra em Êxodo. Eu estou com essa palavra já faz na verdade, desde segunda-feira que nós estamos falando de parte dessa palavra. A gente veio na oração na segunda-feira, e aí a gente estava aqui conversando e eu estava lendo Êxodo, e aí a gente acabou comentando sobre Joquebede, e aí o Senhor me trouxe ela de novo hoje à tarde, a história, e aí eu não entendi muito bem, mas aí conforme eu fui lendo, o Senhor foi me trazendo algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês, amém? Eu acho que todos conhecem a história, e se vocês puderem acompanhar comigo no telão, eu estou numa versão diferente da que eu costumo usar hoje, tá? Então pode ser que esteja um pouco diferente da de vocês. Eu estou usando a Almeida Corrigida Clássica. Então eu pedi para o Wallace colocar mais ou menos na mesma versão aí para vocês acompanharem. Eu gostei mais dessa versão. Então, vamos lá. Êxodo 2, e eu vou ler a partir do verso 1, tá bom? Fala assim, ó. Foi um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu, deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e pés. Pondo nela o menino, a colocou entre os juncos à borda do rio. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e suas criadas passeavam pela borda do rio. Ela viu a arca no meio dos juncos e mandou sua criada buscá-lo. Abrindo-a, viu o menino, e eis que ele chorava. Movida por compaixão dele, disse: Este menino é filho dos hebreus. Então disse a irmã do menino, a filha de Faraó: Queres que eu chame uma ama das hebreias, a fim de que crie este menino para ti? A filha de Faraó respondeu-lhe: Vai. A moça se foi e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do Faraó: Leva este menino, cria-o para mim, e eu te darei teu salário. A mulher tomou o menino e criou-o. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou-o de Moisés, dizendo: Porque das águas o tirei. Aconteceu naqueles dias, verso 11, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um egípcio feria um hebreu, um dentre seus irmãos. Olhou de uma e de outra banda e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 hebreus contendiam. Disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? Ele respondeu: Quem te pôs por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Eu vou ler até aqui, depois a gente continua, amém? Vamos orar antes? Eu queria que vocês baixassem a cabeça para que a gente pudesse orar. Pai, obrigada pela tua palavra. Senhor, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa me usar apenas como instrumento para transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor, Pai, já colocou no meu coração, Senhor, e que seja, Senhor, aquilo que esteja, Senhor, no seu coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, quando eu comecei a ler, e até porque eu estava com Joquebede na minha cabeça, essa semana nós estávamos comentando com ela no dia da oração aqui na segunda, eu comecei a ler e achei que o Senhor queria falar comigo sobre a fé, né, de Joquebede,
dessa mulher que provavelmente ela teve uma revelação de Deus. E através dessa revelação ela colocou o menino naquele cesto, deixou com que ele fosse ali no Nilo e obedecendo, né? Eu creio que aquilo que o Senhor tinha colocado no coração dela, ela não só conseguiu por mais um tempo amamentar e cuidar do menino, como ela também, além de poder amamentar, é só Deus que faz essas coisas, né? Ela colocou o menino no cesto, não sabia o que ia acontecer, e a princesa, né, a filha de Faraó, acabou vendo o menino, teve compaixão dele e pediu para que a própria mãe amamentasse e ainda pagou um salário. Então é só Deus que faz isso. E isso estava muito no meu coração. Mas aí eu comecei a ler a história e o Senhor, na verdade, me trouxe duas fases da nossa preparação para um propósito. E essas duas fases o Senhor me mostrou dentro da vida de Moisés. E aí eu queria comentar um pouco com vocês aquilo que os trechos, né, que o Senhor ressaltar alguns trechos que o Senhor colocou no meu coração. Primeiro que inicialmente, né, Moisés ele é escondido pela mãe. Então eu creio que muitas das vezes não, praticamente sempre, nós vamos ser preparados escondidos no secreto. E o Senhor muitas vezes ele vai nos preparar de uma forma que a gente não imagina. Às vezes a gente acha que a gente está tão fora do propósito, tão fora daquilo que Deus quer, e na verdade o Senhor está te preparando. Eu imagino Moisés dentro da casa de Faraó, depois que ele foi amamentado pela mãe, que a mãe cuidou dele. Eu creio que a mãe falava para ele. Eu creio que Joquebede já sabia do propósito de Moisés. E Moisés, ele, mesmo sendo criado, né, ali, a Bíblia não fala exatamente a data, né, de desmame dele, quando ele foi levado efetivamente para a princesa. Mas a Bíblia fala que ao ser desmamado, e naquela época o desmame era entre 3 anos e 5 anos. Então ele, vamos imaginar que mais ou menos aí com 5 anos de idade ele foi desmamado, que eu creio que a Joquebede deve ter deixado até o último para desmamar o menino, para ficar aqui comigo. E com 5 anos ela então apresentou ali ele para a princesa, e a princesa, ela adotou ele como filho e chamou ele de Moisés, né? Que significa porque das águas o tirei, tá lá no verso 10. E aí, estudando sobre essa passagem, existe um estudioso, um historiador que chama Joséfo. E ele fala que a princesa, ela adotou Moisés já pensando transformar Moisés num sucessor do faraó, porque ela era filha de Faraó. E esse historiador, ele fala que a intenção dela, né, adotando Moisés, era transformá-lo num governador, no sucessor do Faraó. E se a gente for, e aí eu queria ler com vocês, ler lá em Atos 7, quando Estevão está sendo confrontado ali, ele começa a narrar sobre Moisés. E ele vai falar que Moisés foi instruído em todo o ensinamento egípcio. Vamos abrir lá comigo em Atos 7, se vocês puderem lá para frente. Só para eu ler esse trecho para a gente não perder aí Eu queria ler Atos 7 a partir do versículo 20. Estevão aqui está narrando, né, desde Abraão, né, e aí ele vem e fala sobre Moisés. E aí aqui no verso 20, fala assim, ó, nesse tempo, o título aqui da minha Bíblia é Moisés recebe instrução humana por 40 anos. E aí no verso 20 começa assim, nesse tempo nasceu Moisés, que era muito formoso, e foi criado 3 meses na casa de seu pai. Sendo enjeitado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso com palavras e obras. Aqui, irmãos, está falando que Moisés, durante 40 anos, após, né, ele ser
desmamado pela mãe, ele foi colocado dentro da casa de Faraó, debaixo do nariz de Faraó, e ali ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras. E ele aprendeu não só sobre a religião egípcia, mas também sobre, naquela época, irmãos, aqui na minha Bíblia fala, eu vou ler aqui para vocês. Os egípcios eram, na época, o povo. Isso aqui é de uma Bíblia de estudo, tá, irmãos? Então, se vocês não está escrito aqui na Bíblia de vocês, não vai estar escrito isso, mas fala assim: os egípcios eram na época o povo mais instruído e culto da terra. Esse saber consistia nos mistérios da religião egípcia, aritmética, geometria, poesia, música, medicina e escrita. Moisés foi general do exército egípcio e derrotou os etíopes quando invadiram o Egito, de acordo com esse Joséfo, que era um estudioso muito conceituado. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque Moisés foi colocado dentro da casa de Faraó e ele foi instruído. Ele era do exército do Egito. Ele ajudou o Egito, inclusive, em algumas guerras, e ele era um homem muito estudado, muito culto, recebeu toda a instrução que ele podia dentro da casa de Faraó. Só que aquilo eram instruções humanas, eram instruções que muitas vezes até diferentes da cultura do povo dele, mas e muitas vezes, né, ele poderia pensar, né, ou mesmo quem estivesse, né, de fora, meu Deus, mas está aprendendo tudo isso para quê, né? Porque ele seria usado como libertador do povo no Egito. E depois disso, então, eu só ressaltando para vocês que o quanto Moisés aprendeu, foi instruído na cultura egípcia, ele era do exército, e aí a palavra de Deus aqui em Atos fala que ele era... Opa, eu fechei aqui. Mas aqui Estevão vai falar que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então, Moisés era importante. E ele foi realmente criado, provavelmente, para ser um sucessor ali do faraó. Mas o Senhor tinha outro propósito para ele. E num determinado momento, que é aqui a partir do verso 11, eu vou ler de novo com vocês, fala assim: aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um egípcio feria um hebreu, um dentre seus irmãos. Olhou de uma e de outra banda, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Estevão, lá em Atos 7, eu vou voltar lá porque ele fala algo muito interessante. Ele fala que Moisés, ele tentou já nesse momento libertar o povo, mas o povo não quis. Porque vocês viram que Moisés, ele mata um egípcio porque estava espancando um hebreu, e depois ele vai tentar apartar uma briga dos hebreus. Ele vai falar: olha, por que vocês estão, né, brigando? Vocês são irmãos, por que um está brigando com o outro? E um dos hebreus fala para ele, né, dos irmãos dele, fala: olha, quem te pôs sobre juiz sobre nós, né? Quem te deu essa autoridade? E aí ele meio que entende que naquele momento o povo não queria, né, ser liberto, porque eu vou voltar com vocês lá em Atos 7, porque Estevão vai falar isso aqui. Fala assim, ó, a partir do verso 23. Depois que fala que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras, no versículo 23 fala assim, ó: quando completou 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Então, aqui quando fala veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, eu creio que foi o próprio Espírito, sabe? Que fez ele ir ver aquilo que os hebreus estavam passando. E vendo um deles ser maltratado, defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio, que é o que a gente acabou de ler lá em Êxodo. E aí, Estevão vai continuar. Moisés cuidava que seus irmãos compreenderiam que Deus os queria libertar por intermédio dele, mas eles não compreenderam,
No dia seguinte, vendo alguns deles brigarem, procurou conduzi-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que ofendeis uns aos outros? Mas o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres matar-me como fizeste ao egípcio ontem? Ao ouvir isso, Moisés fugiu do país e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Então aqui a gente vê que Moisés já queria ter libertado o povo naquele momento, mas o povo não estava ainda preparado, e eu creio que realmente não era o momento para ele libertar o povo. Porque apesar de ter todo o conhecimento, apesar de ser do exército egípcio, apesar de ter toda a instrução, e apesar de se achar naquele momento apto para libertar o povo, ainda não era o tempo dele libertar. Então, o que o Senhor me mostrou? Essa é a primeira fase. Essa é a primeira fase da preparação para o propósito. Quando a gente acha que nós já estamos aptos a cumprir o propósito de Deus. Muitas vezes o Senhor vai nos dando discernimento, muitas vezes o Senhor vai nos dando entendimento, muitas vezes o Senhor vai fazendo a gente passar por coisas, saber coisas, conhecer coisas que a gente nem imaginou, e muitas vezes é até... você acha que isso nem vai ser necessário ou utilizar. Mas aí quando você se acha pronto, quando você já tem todo o conhecimento e se acha pronto, você quer cumprir o propósito, mas não é ainda o tempo de cumprir o propósito. Então, muitas vezes, e aí o Senhor me falou, essa é uma fase, quando eu encho vocês do discernimento para vocês, quando eu dou conhecimento para vocês, e vocês já acham que estão preparados para o propósito. E, às vezes, o Senhor ainda está falando, não, calma, você ainda não está preparado. Porque, sabe, irmãos, o que eu vejo naquela época, Moisés estava com o ego muito... Isso aqui é coisa minha, tá? Eu vejo que ele sabia, ele tinha muito conhecimento, ele detinha todo o conhecimento e capacidade para, naquele momento, libertar o povo. Mas aquilo era na força dele. Ele ainda não conhecia o suficiente de Deus para entender que só na força do Senhor é que ele ia conseguir. Ele era ainda muito cheio dele, do entendimento dele, do conhecimento dele. E muitas vezes nós estamos nessa fase, achando que por conhecer muito, por saber muito, sabe, talvez não só da Bíblia, da palavra de Deus, aquele conhecimento que o Senhor está te dando nisso, para você usar no ministério ou no propósito dele, mas até em outras situações. Sabe, o Senhor às vezes está te dando capacidade, está te capacitando, te dando, e você está achando que é o momento de usar, eu quero usar isso para o propósito de Deus, porque o Senhor já te deu uma palavra. Assim como Moisés, né, ele já nasceu com um propósito de ser o libertador. E eu creio que você também já nasceu com um propósito, mas você ainda está sendo preparado pelo Senhor. E por mais que você já tenha muito conhecimento, você precisa ter discernimento para saber se essa é a hora de você cumprir o propósito que o Senhor tem para você. Então, essa é a primeira fase. Quando a gente acha que já está preparado, quando a gente já quer, muitas vezes você pode estar pensando assim, eu já sei isso, eu já sei aquilo, o Senhor já me falou isso, já me fazer aquilo, eu posso fazer isso. Eu posso ajudar nisso aqui, mas ninguém me dá oportunidade, o Senhor não me deixa, ninguém tá reconhecendo que eu já sei, que eu posso fazer, que eu posso dar conta. Mas às vezes o Senhor falou, calma, não é tudo. Saber, ter conhecimento, ser instruído, não é tudo. Isso é só uma fase da sua preparação. Moisés ficou 40 anos sendo preparado pelos egípcios, 40 anos tendo conhecimento, tendo instrução, tendo ensino, sendo ensinado na cultura egípcia e tendo diversas coisas e conhecimentos, mas ainda não era o momento dele. Quando ele achou que era, o povo falou, quem te constituiu? Quem te levantou? E às vezes isso está acontecendo na sua vida. Às vezes você acha que você já está preparado, mas as pessoas estão, não, calma ainda, está faltando amadurecer algumas coisas aqui ainda. E a segunda fase da preparação é quando Moisés vai para Midian. E aí fala assim, ao ouvir isto, Moisés fugiu do país e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Aí, aqui, em Atos 7,
Estevão já vai pular para a parte que ele tem um encontro com o Senhor. Mas eu quero voltar lá em Êxodo, porque vai falar aqui, ó, que aí eu vou continuar aqui a ler com vocês a partir do verso 15. Eu li até o verso 15, né, que é quando ele ouviu, pois, Faraó, né, que o Faraó ouviu, né, da situação de que ele tinha matado e procurou matar ele. Então, ele pegou e fugiu para a terra de Midian. Aí, no versículo 16, fala assim, ó, o sacerdote, lá em Êxodo 2,16, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e abeberou-lhes o rebanho. Deu de beber para o rebanho delas, tá? Vindo elas a Reuel, ou Jetro, né? Porque Reuel também é Jetro, seu pai. Este lhes disse, por que retornastes tão depressa hoje? Elas responderam, um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e ainda nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. Ele perguntou às filhas, onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem. Ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou de Gerson, porque disse, peregrino fui em terra estranha. Até aqui. E aí eu vou explicar mais uma parte. Sabe, primeiro Deus colocou Moisés dentro de um palácio, com todo o conhecimento, com toda a sabedoria que ele podia ter, com toda a estrutura, com tudo aquilo que ele podia, sendo considerado príncipe porque ele foi adotado pela princesa, sendo preparado até pela mãe, com o intuito de um dia talvez ser, né, o sucessor de Faraó. E depois de tudo isso, ele se vê vendo, né, maltratarem uma pessoa do seu povo, e aí ele tenta já libertar o povo ali, já tenta cumprir o propósito dele ali, o chamado dele ali, e aí o povo fala, opa, quem te colocou aqui como juiz, né, de nós? E aí ele corre o risco de ser morto, foge dali, e aí Deus coloca ele numa terra, que é a terra de Midian. E lá, irmãs, ele vai ser pastor. Jetro, né, ele tinha 7 filhas. Uma das filhas dele, ele dá em casamento, que é a Zípora, para Moisés. E aí, Moisés vai ser... primeiro que ele está numa terra estranha, né? Numa terra, até ele coloca o nome de um dos filhos como peregrino fui em terra estranha. E assim, eu não sei se vocês... Eu nunca passei por isso, mas eu escuto relatos de pessoas. Às vezes, quando a pessoa está acostumada aqui com uma determinada região, ela muda, né? Tem gente que muitas vezes vai para fora do país, vai viver em outra cultura, em outra terra. E essas pessoas, né, se você parar para conversar com qualquer uma delas, você vai ver que não é fácil. Você está acostumado com uma cultura, com uma forma, com um jeito, e mudar totalmente para uma outra terra, na qual você desconhece a cultura, desconhece as pessoas. E aí, o primeiro filho de Moisés, ele dá o nome, peregrino fui em terra estranha. Então, ele está reconhecendo, né, que ele está sendo peregrino naquela terra estranha. Ou seja, aquilo estava sendo muito estranho para ele, muito diferente. Ele estava acostumado com outra coisa. E às vezes acontece isso com a gente, sabe? A gente está ali, ó, tranquilinho, achando que já está tudo bem, que o Senhor já vai usar a gente para o propósito. Nossa, estou assim, ó, bombando. Já sei tudo, estou pronta. E aí Deus vai lá, te tira tudo disso, te coloca num lugar que você não está entendendo nada. Que você está tendo que reaprender, que você está tendo que muitas vezes se humilhar, muitas vezes passar por coisas que você nunca passou. E aí Moisés vai ser pastor lá em Midian. E ele foi criado durante muitos anos pelos egípcios, né? Durante 40 anos. E sabe o que os egípcios pensavam de pastor? Eu vou ter que voltar um pouquinho. Vou ver se eu encontro, mas tem uma... Lá em Gênesis, quando José
vai buscar a sua família e leva ela para a terra do Egito, né, que eles estão passando fome. E ele fala, não, vem para cá você, chama o pai dele, né, Jacó, vem você e toda a sua casa, que eu consigo cuidar de vocês. Ele fala, né, Peraí que eu vou encontrar aqui, que eu não lembro. Eu anotei, peraí que eu anotei, gente. Aqui, 46:34, lá em Gênesis 46:34. José vai falar assim, ó. José fala assim, ó, que é para eles falarem, tá? Para os egípcios, para eles conseguirem morar ali no Egito. Teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen. Porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Então, veja que Moisés saiu de um lugar onde era príncipe e foi para uma terra ser pastor. E olha que o povo egípcio pensava dos pastores, que eles eram abominação, né? Todo pastor de ovelhas era abominado pelos egípcios, eles não gostavam de pastores. Então, eu fico conjecturando, algumas coisas a Bíblia não diz, mas a gente pode conjecturar, amém? Imagina Moisés saindo do Egito como príncipe, indo para Midian, tendo que se sujeitar a ser pastor de ovelhas, que era algo que provavelmente na mente dele era abominável. Então, muitas vezes o Senhor faz isso com a gente, irmãos, porque o Senhor quer tirar o nosso ego de eu sei, eu posso, eu consigo, porque o Senhor quer mostrar que, na verdade, se não for através dele, a gente não tem capacidade nenhuma, porque toda capacidade, todo conhecimento, tudo que a gente pode ser, fazer e todo propósito, a gente só consegue cumprir se for através do Senhor. E aí Moisés vai para essa terra, e lá nessa terra, ele fica mais 40 anos sendo pastor. Então, ele fica ali como peregrino, ele coloca o nome do filho dele de Gerson, porque ele fala que ele estava em uma terra estranha. Então, eu creio que ele estava ali, irmãos, sendo tratado. Sabe, Deus estava tratando o ego dele. Deus estava tratando algumas coisas com ele ali que precisavam melhorar, mudar. Ele precisava amadurecer. Ele não podia só ter o conhecimento da terra do Egito, de como o Egito era, não. Ele precisava também ter um choque, como se fosse um choque de realidade. Então, Deus me mostrou essas duas fases da preparação. E essas duas fases da preparação de Moisés foi escondida. Primeiro ele ficou lá sob a ordem do faraó, escondido. Deus ele não cumpriu o propósito dele naquele momento, ele ficou ali só aprendendo, cumprindo com as obrigações dele de príncipe do Egito. E depois, Deus mandou ele para uma terra escondido de novo durante 40 anos, para Deus amadurecer ele. Todo conhecimento, tudo aquilo que ele tinha e sabia, Deus levou ele para tratar, eu creio que algumas coisas no coração dele. E às vezes o Senhor está fazendo isso conosco. Às vezes eu não sei em qual fase, né, você está dessa preparação do propósito. Eu não sei se você está na fase de que o Senhor está te dando bastante conhecimento para aquilo que Ele vai te usar, que às vezes você acha que não tem nada a ver, ou às vezes você acha que já está preparado, mas ainda não é o tempo, ou se você está na fase de já estar preparado, que o Senhor já te moeu, que você já foi moído, tratado, amadurecido. E aí eu queria continuar com vocês aqui em Êxodo, porque depois que Moisés passa 40 anos lá em Midian, o Senhor vai falar com ele através da sarça. Eu vou resumir, eu não vou ler, para que não fique tão maçante, mas vocês conhecem a história. Quando Moisés leva as ovelhas para pastarem no Monte Horebe, Deus fala com ele através da sarça. E aí ali ele tem um encontro com Deus. Deus fala para ele, tire as sandálias, porque a terra onde você vai pisar é terra santa. E ali o Senhor fala com ele e fala para ele, eu escutei o meu povo, eu escutei o gemido dos meus de Israel, e eu vou libertar eles através de você. E olha que interessante, lá
quando ele estava no Egito, quando ele se achava preparado, Deus não permitiu que ele cumprisse o propósito. E aqui, quando ele já tinha amadurecido, quando o Senhor já tinha trabalhado no coração dele, na vida dele, e que Deus apareceu para ele e falou para ele: agora você vai libertar o povo. Ele fala: não, eu não, mas eu não tenho capacidade. Quem sou eu para libertar o povo? E aí ele começa a dar, irmãos, algumas desculpas. Ele começa a dar desculpas para o Senhor, falar: não, eu não. Se eles me perguntarem quem o Senhor é, quem que eu tenho que falar? E aí o Senhor fala para ele: fala que eu sou o que sou. E aí ele fala: tá. E aí Deus vai dando todas as coisas que ele vai colocando contra, o Senhor vai falando para ele: não, pode ir, que quem faz sou eu. Então Deus fala para ele que é Deus quem faz e que Deus era o eu sou o que sou. Depois ele fala que ele não sabia falar, que ele não tinha jeito para falar. E aí Deus fala para ele: quem fez a boca do homem, quem deu as palavras para o homem, eu vou estar com você, eu vou ser com você. E aí ele continua dando desculpa até que Deus se cansa, fala: eu vou mandar Arão para te ajudar. E aí ele topa e vai. Mas talvez você esteja nessa fase de que o Senhor já te preparou, o Senhor já te amadureceu, e agora o Senhor está te falando: vamos cumprir o seu propósito. E você está falando: não, eu não sou. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Moisés teve um encontro verdadeiro com Deus, ali na sarça, no Monte Horebe, Deus teve um encontro com Moisés. E quando a gente tem um encontro com Deus, e quando a gente é moído, espremido, a gente vê que a gente não é nada. Que todo aquele conhecimento, tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente se preparou para ser, fazer, nada disso vale de nada se a gente não tiver o Senhor. E eu creio que quando ele teve aquela experiência, né, de 40 anos vivendo em Midian, uma terra estrangeira, todo aquele ego dele, tudo aquilo que ele achava que ele já podia fazer, libertar o povo, foi dando ele foi achando que não conseguia mais. E aí quando ele tem um encontro com o Senhor, que o Senhor fala para ele: agora vamos, porque agora você está preparado para cumprir o propósito, porque agora você sabe que quem vai libertar o povo sou eu, não é você, que você só vai ser um instrumento. E é isso que o Senhor ele faz conosco. Existem esses processos, né, de preparação, e a gente precisa entender em qual deles a gente está. E debaixo dessa palavra eu queria orar com vocês. Se vocês puderem ficar em pé, eu queria orar para que o Senhor pudesse nos revelar e nos dar discernimento através do Espírito Santo dele para saber em qual fase da preparação a gente está. Será que você está sendo preparado com conhecimento, com entendimento primeiro? Será que você está na fase de ser amadurecido porque você está passando por alguma situação que foge daquilo que você imaginou, pensou e você não esperava? Como Moisés, ele não esperava ir para a terra de Midian, ter que ser amadurecido ali, ser pastor de ovelhas e fazer coisas que ele jamais imaginou que ele faria. Ele achou que naquele momento em que ele estava ali no Egito, ele já seria o libertador. E aí Deus falou para ele: não, calma, você vai ser um pouco mais amadurecido. Ou se você já foi preparado, já foi amadurecido, e o Senhor está falando com você, e você está ali lutando contra aquilo que o Senhor está falando, como Moisés tentou lutar. E aí o Senhor está falando para você: vai, você já está pronto, você está preparado. Mas você continua dando desculpas para o Senhor, falando: não, eu ainda não estou pronto, eu ainda não estou preparado. Mas eu queria te dizer que quem te dá capacidade é o Senhor. Quem te dá sustento é o Senhor. E todo propósito, se você já estiver preparado, todo propósito que o Senhor colocou na sua vida, se você já estiver preparado, o Senhor vai te ajudar com tudo que você precisa. Ele vai te ajudar naquilo que, nos processos, ele vai te ajudar financeiramente, ele vai te ajudar emocionalmente. Às vezes você fala: não, é algo que eu não consigo lidar com isso, mas o Senhor vai te dar capacidade emocional para lidar. O Senhor vai suprir a necessidade financeira que você precisa para poder fazer e cumprir o propósito dele. O Senhor vai, dar as palavras certas. Às vezes você fala: eu não consigo falar, eu não sei, mas o Senhor é que dá as palavras certas. Amém? Vamos fechar os olhos e pedir esse discernimento para o Espírito. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é viva
E cada vez, Senhor, que a gente lê a Tua palavra, o Senhor fala algo diferente no nosso coração. O Teu Espírito Santo revela para nós, Senhor, coisas que muitas vezes a gente não estava atento. Por isso que todas as vezes que a gente lê, relê e lê, todas as vezes que a gente busca, Senhor, a Sua palavra, o Senhor tem algo novo, fresco para nós. Pai, eu queria pedir para que o Senhor, em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos dar discernimento, Senhor. Eu não sei, Pai, em qual fase da preparação do propósito os meus irmãos estão. Assim como Moisés foi preparado durante 40 anos, preparado, né, por pessoas humanas que não tinham nada a ver, Senhor, com questões que ele achava que não tinha nada a ver com o seu propósito, que eram questões de conhecimento, de guerra, de batalha. Ele era guerreiro, também fazia parte do exército. Talvez aquilo para Moisés fosse totalmente alheio ao propósito dele. Mas o Senhor sabe tudo aquilo que a gente precisa, o Senhor sabe tudo aquilo que a gente precisa estar capacitado para cumprir o nosso propósito e o nosso chamado. Então eu não sei se os meus irmãos estão nessa fase da preparação, se eles estão sendo cheios de conhecimento, se eles estão, sabe, estudando, enfim, Senhor, o Senhor sabe a fase de cada um. Eu não sei se eles estão, Senhor, na fase de amadurecimento, talvez passando por alguma dificuldade, alguma fase de deserto, Senhor. Sabe, Moisés achava, Senhor, que estava ele estava num lugar bom, mas foi levado para Midian a fazer coisas que ele nunca imaginou também que fosse fazer, totalmente contrária àquilo que ele fazia, Senhor, no Egito. Mas o Senhor também estava capacitando ele, Senhor, lá em Midian, em meio à prova, em meio a uma terra desconhecida, em meio a um lugar desconhecido. Talvez tenha algum irmão aqui nessa fase, Senhor, na fase do desconhecido, na fase da prova, na fase de fazer coisas que nunca imaginou que precisasse fazer, mas está ali lutando e fazendo, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a discernir, Senhor, qual é a fase da preparação em que estamos, Senhor. E nos ensina, Senhor, a entregar e a ter paz, Senhor, no Senhor em cada fase, Pai. Ou eu não sei se o meu irmão já está preparado, amadurecido, e o Senhor já está chamando ele para o propósito, mas ele continua por ter se frustrado, né, por ter achado que estava preparado e não estava, e o Senhor tê-lo amassado, amadurecido, e agora ele acha que ele continua não estando pronto. Mas o Senhor fala para ele: não, eu já te preparei, eu já te amadureci, agora você está pronto para aquilo que eu preciso. E sou eu que vou te usar, não é na sua força, no seu braço. Você só precisa confiar em mim, ter fé que eu vou fazer. Eu sou que sou eu que supro as suas necessidades, aquilo que você precisa, e tudo aquilo que você vai ser e fazer já estão dentro de você para você fazer. E você continua relutando e falando para o Senhor: não, Senhor, e dando várias desculpas. O Senhor está falando: eu conto com você para o meu propósito, eu espero você para o meu propósito. Então que o Senhor possa dar discernimento, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor, eu sei que o Senhor está falando, Senhor, com cada vida aqui, Senhor, e que cada um está se encaixando em cada parte, Senhor, da preparação para o propósito. E que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a estarmos verdadeiramente preparados, discernindo a estação e o momento em que estamos, Senhor, para cumprir, Senhor, o Teu chamado, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Metade do que eu escrevi eu não falei, mas está tudo bem.